Graça e paz, amados. Boa noite. É com muita alegria que hoje estaremos dando a última aula do ano, o encerramento das atividades da nossa escola bíblica. E eu quero começar esse período orando com vocês e já abençoando também a classe do infantil, porque as nossas crianças hoje também terão uma aula. Então, vamos orar, meus irmãos. Convido os meus irmãos a ficarem de pé, aos nossos irmãos que acompanham conosco também nas redes sociais. É um prazer estar com vocês agora. Vamos pedir a bênção de Deus sobre essa noite tão importante, sobre a temática que iremos tratar, e depois também pedir a bênção do Senhor sobre esse momento de comunhão, porque afinal de contas, o Senhor se alegra quando o povo dele se reúne em comunhão. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão importante, tão especial, que juntos estaremos aprendendo algo da Tua parte. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dê uma noite muito especial, um ensino bem marcante nos nossos corações. Nos ajuda, Deus, em cada momento da nossa vida, em cada fase, e é de todo o nosso coração que te agradecemos por esse ano e pelos estudos que tivemos, por tudo que foi feito aqui, Senhor, e tem sido feito por meio dessa igreja, por meio dos departamentos. E agora, mais uma vez, pedimos e rogamos a Tua bênção sobre todos nós. Nos abençoa, Pai, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, podem ir com a tia Val para a aulinha de vocês. Glória a Deus. E hoje nós vamos fazer diferente. Durante esse ano nós criamos alguns roteiros e, particularmente, eu fui muito abençoado da forma pela qual trabalhamos esse ano. E hoje eu quero dar essa aula de encerramento para todos vocês. Então, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. E hoje eu quero tratar sobre um tema: Timóteo, apenas um servo. Timóteo, apenas um servo. Antes da leitura do texto, gostaria de fazer uma pergunta aos meus irmãos. Gostaria de fazer uma pergunta. Somos um povo desapegado às coisas dessa vida ou apegado às coisas dessa vida? Uma pergunta bem objetiva. Somos um povo que gostamos de acumular coisas ou amamos acumular virtudes? Então vai respondendo aí no seu coração. Nosso irmão até já aproveitou, falou aqui, não tem problema não. Somos um povo sincero, e aqui, irmãos, essas perguntas eu quero deixar bem claro, são para nós aqui, nossa igreja local. Para nós como povo de Deus. Somos um povo sincero ou insincero, ou poderíamos dizer dissimulados. Complicado, não? Não estou dizendo aqui que você vai ter que mostrar a sua vida para todo mundo, falar das suas mazelas e das suas fraquezas. Mas será que a dissimulação também não está presente no meio de muitos crentes? Né? Vamos lá. Uma outra pergunta.
Será que nós, como igreja do Deus vivo, buscamos coisas que sejam do nosso próprio interesse? Ou, de fato, os interesses de Cristo são as coisas mais relevantes para nós? Então vai respondendo aí. Será que a maneira em que vivemos como cristãos é aquela vida onde busca só os seus próprios interesses em tudo? Ou os interesses de Jesus estão acima dos nossos interesses? E aqui, inclusive, eu me refiro à igreja, porque muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus buscando o nosso interesse, é o nosso ministério, são os nossos ideais, é do meu jeito. Então vai respondendo aí. Deixa eu fazer uma última pergunta então. Somos um povo que conservamos a humildade ou destaca mais a soberba, a razão? Inclusive, eu diria uma soberba misturada com autoridade espiritual, porque eu sei o que eu estou te dizendo, irmão, Deus falou comigo. Ou somos um grupo, como povo de Deus, humilde, que quando alguém fala, seja quem for, e por ser uma verdade, nós damos o direito de dúvida, damos um passo para trás. E aí? Perguntas simples, mas bem objetivas, e eu espero que elas sejam bem desconcertantes. Ainda dentro dessas perguntas, eu gostaria de ensinar algo para vocês antes da leitura do texto. Termos uma boa autoestima não nos faz ser arrogantes. Ter uma boa autoestima faz saber quem somos. Se uma pessoa é arrogante ou é soberba, mesmo que ela discurse que isso é autoestima, eu digo que não é, porque a autoestima é outra coisa. É possível sermos humildes, repletos de autoestima, crescermos em humildade, em virtudes e sermos convictos do que somos e do que Deus tem para nós. Então pense sobre isso. E agora eu quero ler o texto bíblico com vocês, que eu separei para falar sobre Timóteo. Timóteo, apenas um servo. Quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo de número 19 em diante. Filipenses 2, 19 ao 22. Todos acharam? Jesus, certa ocasião, disse assim, que quando nós fizéssemos tudo o que deveríamos fazer, receberíamos um título de servo inútil. Servo inútil. É uma lição bem forte, porque o servo inútil, ele só faz o que o seu Senhor mandou fazer. Então, na perspectiva divina, fazermos tudo o que Deus nos manda, não é nada mais, nada menos do que simplesmente a nossa obrigação. E se é a nossa obrigação, por que nos vangloriar? Por que nos sentir melhor do que os outros? Então, na perspectiva divina, quando um servo faz tudo o que o dono quer, ele é um servo inútil, porque ele fez a sua obrigação. Ele passa a ser um servo mais especial quando ele faz além. Então hoje eu quero que os olhos dos irmãos, nessa última aula, estejam fixos em dois personagens. Paulo, o grande servo de Deus, e dele conhecemos muito bem, e Timóteo, o auxiliar dele. Eu quero hoje que você preste bastante atenção
nesses textos que a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos ler então Filipenses 2, 19 a 22? Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, para que Deus fale conosco? Pai, em nome de Jesus, pedimos, fale conosco. Ministra a Tua palavra aos nossos corações e derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, amados, eu acho ele admirável, como Paulo está fazendo uma recomendação de Timóteo. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele estava preso. Preso não porque ele era um criminoso, mas porque ele era um pregador do Evangelho. E essa igreja dos Filipenses era uma pequenina igreja, não era uma grande igreja, mas ela era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha muita alegria de viver com eles e de estar com eles. Porque a cidade de Filipos era uma cidade onde tinha muita oposição ao Evangelho. Vocês vão se lembrar que Paulo vai para essa cidade, e Paulo, inclusive, junto com Silas, eles acabam se tornando prisioneiros, porque expulsaram um demônio. Uma pessoa que tem um espírito maligno, Paulo foi lá e expulsou o demônio, e foi preso. Então imaginem o grau de opressão que havia naquela cidade. E como se não bastasse, Paulo e Silas estão presos. Um pouco antes disso, ele já tinha ganhado algumas pessoas. O grupo de judeus naquela cidade não era um grupo muito forte. Dava para ver que essa cidade ela tinha uma certa resistência, tanto aos judeus, quanto também aos cristãos. Então, não havia uma colônia judaica muito grande. Paulo ganha Lídia ao ir nos sábados, próximo de um rio, para orar, e ali ele começa a pregar e ganha Lídia. Logo na sequência, ele tem essa experiência de expulsar um demônio de uma moça, que era adivinha, e vão parar na cadeia. E lá ele e Silas cantando e louvando a Deus, meia-noite, há um terremoto. E os cárceres se abrem, e o carcereiro, sabendo que possivelmente morreria, porque dentro da lei romana, aquele que perdesse um escravo ou um prisioneiro pagava com a vida. Paulo, então, vendo que o carcereiro está prestes a se suicidar, diz: não faça isso. Todos ainda estavam ali no cárcere, e o carcereiro fez aquela clássica pergunta: o que eu faço para me salvar? Então Paulo deu aquela grande resposta: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você está me perguntando de salvar a vida, mas eu quero te dizer que tem uma outra vida que você não conhece, que é o mais importante. E ali Paulo prega para aquele carcereiro, juntamente com Silas. Aquele carcereiro se converte, já tinha a casa de Lídia, então era uma igreja muito pequena. E essa igreja foi estabelecida como uma igreja importante para Paulo, e ela sustentava Paulo. E agora Paulo, preso por causa da pregação do Evangelho, ele está dizendo para aquela igreja querida, aquela igreja amada: eu espero enviar Timóteo, porque Timóteo, ele foi alguém muito especial. Ele se mostrou como alguém, em primeiro lugar, aprovado. Ou seja, durante os anos em que ele esteve comigo,
ele se mostrou que ele era especial. E eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre o que é ser alguém aprovado. O que é ser alguém aprovado? Porque se nós queremos ser um servo de Deus, precisamos ser servos de Deus aprovados. Aprovados por Deus e aprovados pelos demais que vivem ao nosso redor. E o que significa essa palavra aprovado? Vamos lá, meus irmãos. O que seria aprovado? É uma classe. O que é ser alguém aprovado? Que passou na prova. Alguém que passou na prova, porque tem aqueles que não passam na prova. Tem aqueles que passam na prova que nem a cobra. Raspando, mas passa, mas é aprovado. Tirou a nota? Raspando? Tirou. Está aprovado, tá. O que mais? Alguém que foi bem o ano inteiro nos estudos. O que mais? Um aluno exemplar. Também temos o que passa como a cobra, raspando, mas temos os alunos exemplares, que tiram notas boas. O que mais, irmãos? O que é uma pessoa aprovada? Uma pessoa contemplada. Como? Ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa joia. O que mais, irmãos? O apóstolo Paulo aqui, quando ele usa esse termo aprovado, eu aprendi com o Dr. Russell Shedd algo que eu nunca mais me esqueci. Que o aprovado, segundo o Dr. Shedd, ele é alguém que ele foi testado. Ele foi testado e emitiu algo bom depois do teste. Na antiguidade, olha que interessante, quando você queria saber se uma moeda, de fato, ela era de ouro, você pegava aquela moeda e você pegava ela e jogava ela numa pedra de mármore. O som do ouro é diferente do som da prata, que é diferente do som do bronze e do metal e do ferro. Cada mineral, ou cada objeto de lata, ou assim, ele tem um som pertinente. Pode ver que o som do alumínio é diferente do som do ferro. Então, na antiguidade, não era nem um pouco diferente de hoje, um espertalhão, quando ele tinha muitas moedas de ouro, ele pegava algumas moedas de latão e banhava de ouro, e misturava junto com as moedas de ouro. Então ele estava lá negociando uma casa, ele dava lá aquele saquinho ou a sacola, temos aqui tanto, pode ver. E o comerciante mais experiente, quando ele pegava aquela sacola ou aquela bolsa, ele ia contar. Mas ele falava, essa daqui está meio estranha. Ele jogava aonde? No mármore. Ele falava, me dá outra, isso daqui não é nada, isso daqui é gato por lebre. Então Timóteo, ele foi aprovado pela vida ministerial. Ele passou por vários testes, várias provações, várias dificuldades. E quando a vida, Deus e o próprio apóstolo Paulo testaram, saiu um som bom. Som bom. Então, em primeiro lugar, como eu me torno um servo que realmente orgulha a Deus e alegra o coração dos homens? Quando os testes da vida fazem com que eu emita um bom som. Um bom som. Vem uma provação, eu dou glória a Deus. Vem uma provação sobre o reprovado, ele murmura. Olha os sons, estamos emitindo sons. Estamos emitindo sons. Vem uma doença, e ali diante de Deus eu busco a Deus, eu me humilho e digo, Deus, me cura. Esse é um som aprovado, de um servo que mesmo chorando,
está saindo dele um som bom, mas o outro, que foi reprovado, vem uma doença e ele diz: Deus, te servir com doença? Eu prefiro seguir outras coisas, ou seja, aos sons. Então Timóteo, ele era uma pessoa, em primeiro lugar, aprovado. Quando a vida, irmãos, e guardem isso no seu coração, é importante sermos aprovados em tudo que fazemos. Sermos aprovados na igreja, diante de Deus, sermos aprovados na amizade, sermos aprovados nas tarefas, sermos aprovados como servos de Deus em qualquer lugar, porque fazendo isso, nos tornamos o quê? Apenas um servo. E quem sabe um servo inútil, como disse Jesus na parábola do mordomo. Mas um servo inútil, ele cumpre com todo o dever de Deus. Amém, meus irmãos? Não é inútil porque ele não presta para nada, mas é porque ele cumpriu com tudo aquilo que Deus espera de nós. Segundo lugar, então aprenderam o que era ser aprovado? É ser testado. É ser testado. Que som a gente vai emitir? Guardem isso. Deus nos testará. A vida nos testará. Nós descobriremos coisas até mesmo de nós mesmos que anteriormente achávamos que não, mas na experiência da vida, quando formos testados e notarmos que em alguma área estamos sendo reprovados, peçamos a Deus ajuda. Busquemos a Deus de todo o coração. Porque, irmãos, ninguém é perfeito e na caminhada nós passamos pela porta, que é Jesus, mas o caminho é apertado. Então, não achem que vocês ou eu, logo de cara, acertaremos em todas as áreas. Não, a gente vai acertando. Em alguma área somos aprovados, em outra área precisamos ser aprovado e deixar de ser rejeitado. E assim vamos crescendo. Amém, meus irmãos? Podem ver que uma pessoa que é um jovem na igreja, ele primeiro se rende a Cristo, ele confessa Jesus, vai sendo liberto dos pecados, da vida desse mundo. Depois ele quer um relacionamento agora que agrada a Deus, então ele vai buscar em Deus um relacionamento, e agora ele arruma uma namorada, e agora ele tem as tentações, ou seja, é importante irmos o quê? Rompendo obstáculos. E depois casamos. E aí são novas fases, e aí depois vem os filhos, depois vem a vida dos filhos já grande, e agora nos tornamos avós, e agora já nos sentimos não com tanto vigor, porque a idade chegou. Então, ou seja, em cada fase da nossa vida seremos testados. Em algumas áreas seremos aprovados, outras não. Naquelas que não, precisamos de ajuda, precisamos clamar a Deus, e em cada momento Deus vai nos ajudando. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, ao ler o texto notamos que Paulo fala que Timóteo ele era sincero. Sincero. Podem ver que no versículo 20 ele diz: não tenho ninguém que, como ele, tenha um interesse sincero. O que é essa palavra sincero, meus irmãos? Vamos lá. Sem cera, sem máscara, que mais? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, que o povo de Deus também faz muito. Em nome da verdade ofende. Porque eu sou sincero, e olha, eu quero te dizer aí, vomita um monte de coisa em cima do outro em nome da verdade. Aí eu digo, se a nossa verdade é um objeto de morte, a gente está usando de forma errada. Porque a verdade de Deus, ela liberta, ela cura. E as palavras dos nossos lábios devem edificar e não matar. Então, cuidado com essa sinceridade, né?
Ela está mais para uma pessoa desaforada que quer falar tudo para todo mundo o tempo todo. E aí estamos usando algo legítimo de forma ilegítima. Uma faca, ela é excelente para a gente preparar uma comida, cortar os legumes, preparar a carne, mas se eu pegar essa mesma faca e encostar no meu irmão, eu posso matá-lo. Ou seja, coisas boas de formas erradas. Ser sincero, segundo a palavra de Deus, ela denota isso. É essa pessoa que de fato consegue viver a verdade, ser verdadeiro, ser íntegro. Podem ver, irmãos, somos uma sociedade que gosta muito do quê? De maquiar as coisas. Somos uma sociedade de estética, de botox, de silicones, de implantes. Pastor, o senhor está sendo radical, o senhor está dizendo que isso tudo é errado? Não, claro que não. Dependendo da situação, isso é ótimo. Principalmente em alguns casos. Mas percebam como nós gostamos demais dessas coisas. A gente acaba assim se voltando a essas práticas estéticas, excessivas. É um carro lindo, sem motor, detonado. Mas olhando, é uma nave. Por dentro, não é nenhum Fusca. Então, a gente vive, eu diria, sofrendo por causa disso. A nossa sociedade é assim. É um rapaz que usa as melhores roupas, mas deve para todo mundo. É o corte de cabelo, são os detalhes mais da moda, mais quebrado, enrolado. Pior do que pau de galinheiro, sujo para dedéu. Nem os pais confiam. Por quê? Porque não paga. Ou seja, é estético. Tem um lado bom da estética, tem um lado bom da arte, mas tem um lado ruim dessa estética exacerbada. E aqui a palavra sincero, quando a gente aprende um pouco mais sobre ela, é sobre não ter cera. Na antiguidade, quando haviam peças teatrais, eles colocavam máscaras de cera. Então eles estavam encenando alguém triste, colocavam uma máscara triste. Estavam encenando alguém assustado, colocavam uma máscara que denotava espanto. Era uma pessoa feliz, uma máscara sorridente. E aí eram assim as dramaturgias antigas. Uma outra coisa que acontecia também era o seguinte: antigamente vasos era algo muito útil e necessário em cada casa. Era comum uma casa ter vários vasos, ora para armazenar trigo, para armazenar grãos, para armazenar azeite, vinho, para armazenar inclusive leite, porque no vaso se conserva. E os vasos rachados servem para quê, irmãos? Servem para quê? Para nada. Hoje em dia serve, porque a gente coloca ali uma flor, coloca ali um enfeite, coloca ali alguma coisa. Então para os nossos dias, um vaso quebrado, se tiver bonito, serve para muita coisa, mas na antiguidade não. Então o que se fazia um comerciante sagaz? Ele pegava aquele vaso que tinha sido rachado, que era egípcio, e passava cera. E ali depois ele pintava. E então uma pessoa que ia comprar um vaso e já tinha comprado gato por lebre, o que ele pegava? Ele pegava o vaso e colocava diante do sol ou diante de alguma coisa que passasse uma certa luz, e ele via, esse vaso está com cera, ou seja, ele é falsificado. Em segundo lugar, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, Timóteo, ele é uma pessoa sincera, ele não tem cera, ele é o que de fato é, ele é o que de fato é. Para a gente ser um servo de Deus aprovado, a gente precisa também ser um servo de Deus sincero. Amém, meus irmãos? E a terceira e última coisa,
que eu quero refletir com vocês nessa aula, e logo depois eu quero fazer aquele período de debates como fazemos sempre. Aqui o texto diz que Timóteo, quero ler novamente com vocês, versículo 20, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Para mim, esse texto aqui é um golpe no nosso queixo. Aqueles golpes de um boxeador que sabe colocar um golpe, um soco e desmonta o seu oponente. Porque durante a nossa vida nós buscamos o que é melhor para nós. Uma mulher busca o que é melhor para o seu marido, para os seus filhos. O marido busca o que é melhor para a sua esposa, os filhos e pais. A nossa vida precisamos buscar o que é melhor para nós. Eu me lembro que eu conversava com um japonês e ele dizia assim, sabe, Raimundo, porque o japonês é diferente do brasileiro? Eu disse assim, tem muitas coisas que vocês se tornam diferentes de nós, mas o que em especial? Ele disse, é porque nós buscamos sempre melhorar. A gente busca sempre melhorar. E aí onde nós notamos que não é algo bom, a gente descarta. Podem notar, irmãos, na cultura do japonês, eles são muito racionais. Nós, sul-americanos, somos muito emocionais. O latino, ele é muito emocional. Não, vai dar certo, eu creio. E aí mistura a fé, aí vira uma salada total. Não, porque Deus vai intervir. A gente está vendo tudo ruir e a gente está ali. Não, vai dar certo. O japonês, ele é mais racional, é mais analítico. Eu sei que a gente tem que buscar coisas do nosso interesse, mas percebam, irmãos, Paulo está dizendo aqui que ele está encaminhando um discípulo dele, que era o melhor discípulo dele. E ele está dizendo, esse discípulo ele é aprovado, esse discípulo ele é sincero, e esse discípulo não busca os seus próprios interesses. Aleluia. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos aplicar na vida da igreja, vamos aplicar no nosso dia a dia. Meus irmãos, buscar os seus próprios interesses para a vida, para o emprego, para a universidade é legítimo, mas para o reino de Deus é uma tragédia. Já ouviram falar de igrejas que se dividem? Igrejas que têm panela? Isso acontece porque buscam os seus próprios interesses. O que Deus estava falando aqui para aquela igreja? Estou encaminhando o meu auxiliar, que é o melhor. E olha, como ele não vive para ele. Ele vive querendo realizar a vontade de Cristo. Em outras palavras, ele busca os interesses de Cristo acima dos interesses dele. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que vai ser um divisor de águas. Porque muitas pessoas começam a fazer a obra de Deus e naufragam dentro da igreja? Porque buscam os seus próprios interesses, inclusive na igreja. Pastor, o senhor está me desanimando. Não, eu estou te ensinando a não naufragar. Porque a igreja não tem a ver conosco. O reino de Deus não tem a ver conosco. Mais cedo ou mais tarde, Deus nos pedirá algo que vai contra a nossa vontade. E se eu faço apenas a minha vontade, logo, eu estou no controle de tudo. E se eu estou no controle de tudo, Jesus já não controla mais. E se Jesus não controla mais, mesmo que eu diga que estou fazendo uma obra para Deus, em tese, a obra é para mim. É um jebe no queixo ou não é um jebe no queixo? É uma cruzada no queixo ou não é uma cruzada no queixo? Porque nas coisas dessa vida é legítimo. Você não monta uma empresa pensando em naufragar. Você pensa no quê quando você monta uma empresa? Você monta uma empresa para que ela prospere.
Você monta um banco para que você gere mais recursos. Você monta uma escola para que ela cresça. Mas e na igreja, irmãos? Na igreja os interesses são totalmente diferentes. O reino de Deus é totalmente antagônico a essa vida. E aqui Paulo está dizendo que Timóteo era diferente, porque Timóteo era como ele, porque ele não buscava os seus próprios interesses. E aqui eu gostaria de concluir essa aula de hoje, para a gente ir para os momentos de debates, e os nossos irmãos que acompanham nas redes sociais, façam os seus debates com as famílias, porque hoje nossa aula está sendo transmitida ao vivo. Mesmo você que, por acaso, estiver vendo essa aula depois, faça essa pergunta para você e para o seu lar e para o seu ministério. Sou um servo de Deus como Deus espera? Sou um servo de Deus aprovado, que quando sou testado, emite um som bom ou um som ruim? Sou uma pessoa sincera ou sou uma pessoa insincera? Com cera? Sou uma pessoa verdadeira ou dissimulo algo? E as coisas que faço para Deus, é para Deus de fato? É para a glória dele? Ou é para o meu bel prazer? Porque na hora que me tiram daquilo, eu faço que nem aquelas crianças mimadas, me jogo no chão e bato os braços e as pernas e grito: quem foi o demônio que mexeu na minha tarefa? Será que somos assim? Percebam, meus irmãos, a igreja não é nossa. Guardem isso, nós não temos uma igreja. Um pastor não tem uma igreja, ele cuida de uma igreja. A igreja é do noivo, somos a noiva do noivo, somos o corpo, ele é a cabeça. Os interesses deles têm que estar acima dos nossos interesses. E por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, no momento em que somos aprovados, que somos sinceros e que não buscamos nossos próprios interesses, nós perduramos no reino. E tudo que fazemos no reino sempre causará algo bom na vida de muitas pessoas. Mas no momento em que fazemos as coisas para o nosso próprio interesse, mesmo que sejamos aprovados e sinceros, nós teremos uma data de validade. Nós não conseguiremos ir além no ministério. O nosso serviço será parcial. O nosso serviço no reino será com muita dificuldade, as engrenagens não fechará, e talvez você diga: pastor, é o diabo? Não, não é o diabo, é você mesmo. É você mesmo. Porque quando a gente faz para nós, a glória é nossa. E quando a gente faz para Deus, a glória é de Deus. E podem ver que na história bíblica, só perdura quem tem esses valores de ser desapegado, que faz as coisas para Deus, sem interesse próprio. Vou dar 2 exemplos no Velho Testamento e 2 exemplos no Novo Testamento. Saul recebeu uma unção poderosa, foi o primeiro monarca de Israel, mas num dado momento, o reino de Deus passou a ser também reino de Saul. Aquilo que ele tinha agora que fazer para Deus, não fazia mais para Deus, fazia para Deus e para ele. Então Saul, ele vivia diante daquele princípio de conveniência. Isso eu faço para Deus porque é conveniente, mas aquilo outro não, eu faço para mim porque é conveniente. E Deus foi então usando os profetas e dizendo: arrependa-se, Saul. Mas Saul continuou com o coração voltado para ele. E chegou a um ponto que Deus disse para Saul: eu estou tirando de você o meu reino. Estou dando a outra pessoa melhor do que você. Pastor, foi isso que aconteceu? Foi, por quê? Porque ele fazia as coisas para o seu próprio interesse. Ele continuou sendo rei, ele continuou protegendo a nação, até certo ponto sincero,
mas o que ele fazia para si, não fazia para Deus. E aí Deus começa a levantar o outro, o segundo rei de Israel, que é Davi. E Saul com inveja agora persegue, Saul com inveja agora tenta matá-lo, e Davi, tendo a possibilidade de matar Saul, não mata. Davi permite com que Saul continue vivo, porque Davi jamais queria se levantar contra o ungido de Deus. Ou seja, Davi fazia as coisas não para ele, mas para Deus. Agora se coloque num momento, no lugar de Davi. Davi tinha sido ungido como o novo rei. Ele sabia disso. Ele via a virtude de Deus extravasar dele. Porque logo de início ele destrói Golias. Ele se sente útil no exército. As mulheres cantavam que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Mas num dado momento agora o próprio rei, que é o seu sogro, tenta matá-lo. E ele não entende. E o que ele faz? Ele foge. Ele busca Deus. Ele é humilhado. Mas o que ele agia? Olha só, guardem isso no coração, irmãos. O reino não era de Davi, o reino era de Deus. Davi tinha um papel só, mas Davi não buscava os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus. Deus abateu Saul e colocou Davi no trono de Hebrom e depois de todo Israel. Mas Davi, em um dado momento, também olhou para uma mulher e falou: essa gata não pode ficar com meu valente, essa gata eu tenho que compartilhar, que foi Betseba. Eu não sei se você sabe, Urias era um dos valentes de Davi. Você lendo o texto tanto de Samuel quanto de Crônicas, há uma lista dos principais valentes e dos demais valentes, ou seja, eram os generais e os capitães. Possivelmente ele deve ter convivido com Betseba juntamente com Urias e deve ter pensado: ela é muita coisa para meu soldado, agora eu sou o rei. E aí, quando ele pensou no seu próprio interesse, veio a queda. Ou seja, Davi pecou, mas ele se arrependeu do seu pecado? Se arrependeu. Salmo 51. E aí Deus restaurou a vida dele. Ou seja, irmãos, guarde isso. Quando buscamos nossos próprios interesses, naufragaremos. Mas no momento que nos arrependemos e buscamos interesses de Deus, prosperaremos. Amém? E no Novo Testamento, pastor, quero dar 2 exemplos. 2 apóstolos, Judas Iscariotes e Pedro. Os 2 grandes homens judeus. Mas um fazia tudo o que ele queria e o outro fazia tudo o que Cristo queria. Os 2 apóstolos mentem no final, erram no final das suas vidas. E aí eu te pergunto, quem foi que mais errou? Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, ou Judas, ao vender Jesus uma vez? Em quantidade? Pedro não só caiu, mas patinou, derrapou e se lambuzou numa noite só. E Judas cometeu um deslize. Mas eu te pergunto, quem era que buscava os seus próprios interesses? Judas. Judas vivia para ele. Judas queria o reino dele. E o final de Judas foi totalmente diferente do final de Pedro. Porque ao ver Jesus, Pedro chora e se arrepende e a sua vida é mudada. Então, meus amados irmãos, Timóteo foi apenas um servo aprovado, um servo sincero e um servo que não buscava os seus próprios interesses, mas os de Cristo. Que Deus nos ajude para que a gente seja simplesmente um servo inútil, como disse Jesus, que cumpre com toda a vontade do nosso Deus, mas que sejamos como Timóteo, aprovados, sinceros e que não busquemos os nossos próprios interesses. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse ensino. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção para que tenhamos um momento de
de debates agora e logo na sequência, um momento de comunhão muito especial. Te agradeço pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham nas redes sociais e muito obrigado, Pai, por mais um ano letivo. Que a Tua bênção e a Tua graça estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica para encerrarmos a nossa transmissão, mas vamos agora àquele período de debates, de autoavaliação. Os irmãos que estão nos acompanhando ou verão esse culto, ou melhor, essa escola bíblica depois, façam isso com seus entes queridos e se perguntem, como no início da minha reflexão e da minha aula eu disse, somos um povo desapegado às coisas dessa vida ou somos apegados? Somos um povo sincero ou somos dissimulado? Buscamos as coisas dos nossos próprios interesses ou buscamos as coisas dos interesses de Deus? Somos humildes, quebrantados ou somos soberbos, arrogantes? E reflita sobre isso e que Deus continue nos abençoando, amém? Para a gente encerrar a transmissão, eu vou dar a bênção apostólica. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos agora ao debate. Amém, meus irmãos?